Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família, seja sobre os povos da terra. Nessa noite eu quero convidar você com alegria e entusiasmo. Se puder ficar de pé, fique de pé, faça um esforço, para que a gente possa louvar a Deus, porque Ele é digno de receber todo o nosso melhor louvor, amém? Então vamos declarar que o amor de Deus, Ele não falha, amém? Glória a Deus. Juntos. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Porque Tu és o mesmo, Senhor. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Não falha, não. Teu amor não falha. Porque Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, não falha não, não falha não. Teu amor não falha, não falha. Se o vento é forte, ó. Se o vento é forte, profundo mar, Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Aleluia. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Porque, Senhor, Tu és o mesmo. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, não falha não, não falha não. Teu amor não falha, não falha não, não falha não. Teu amor não falha, oh não. Tu és o mesmo, Senhor. Aleluia. Tu sabes, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Você crê nisso? Se você crê, onde você estiver, diga amém. Aleluia. Vamos declarar isso nessa canção. Tu fazes
que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Diga mais uma vez. Tu fazes que tudo coopere para o meu. Tu fazes, Senhor. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha, não falha não, não falha não. Teu amor não falha, não falha não, não falha não. Teu amor não falha. Aleluia. O testemunho do Senhor nesta noite para o seu povo e para a família Sinai está no Salmo de número 34, o verso 18 e 19, e assim diz a palavra do Senhor: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Sejam bem-vindos a esse encontro mais uma vez. Uma boa noite à família Sinai. Que o Senhor seja louvado por seus feitos e por sua grandeza. Que bom que você veio fazer parte deste nosso encontro mais uma vez, neste domingo, dia 11. Estamos iniciando uma nova semana e a certeza de que nós podemos louvar a Deus, podemos adorar a Deus. Em todo o tempo devemos adorar a Deus. Como estão as coisas na sua casa? Como está a sua família? Como está o seu coração? Como essas notícias têm abalado você? Como está a sua saúde? Esses são temas que estão sempre recorrentes em nossa mente, em nossos pensamentos. Mas que bom que você nesta noite separou esse momento para buscar a Deus em oração, para exaltar a Deus em adoração. Sejam todos bem-vindos, a família Sinai e os amigos e irmãos que de diferentes lugares participam conosco. Tenha certeza de que Deus está vendo você agora, de que Ele olha a circunstância que você está atravessando nesses dias. Portanto, se junte a nós nessa noite para honrar ao Senhor e reconhecer sua grandeza e a sua bondade. O salmo que nos conduz em louvor e adoração é o Salmo 31, os versos de 1 a 7. Assim está declarado no livro santo de Deus: em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela tua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos e livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tira-me da rede que para mim esconderam, pois tu és a minha força. Nas tuas mãos encomendo o meu espírito. Tu me redimiste, Senhor, Deus da verdade. Odeio aqueles que se entregavam a vaidades enganosas. Eu, porém, confio no Senhor. Eu me alegrarei e regozijarei na tua benignidade, pois considerastes a minha aflição e conhecestes a minha alma nas angústias. Deus é bom, queridos irmãos. O tempo é difícil. Os problemas parecem crescer a cada dia, mas você não deve temer. Você está seguro em Deus. Ele está com você, Ele está conosco. Ele é a nossa força, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Então,
levante a sua voz e adore a Ele, porque Ele é digno. Nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Dizer juntos mais uma vez: não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Vamos declarar, vamos provar. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença.
vamos provar da tua glória e bondade. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Pai, nós clamamos a Ti, Deus. Derrama sobre nós, sobre a Tua igreja, a Tua presença, Deus. Afaga o coração que carece da Tua graça, do Teu favor, do Teu cuidado, do Teu carinho, do Teu consolo. Aquele que tem chorado, Deus, incessantemente. Aquele que não tem encontrado saída, Deus. Ó Pai, que o Senhor levante pelo poder do Teu Espírito e conduza seu olhar para o alto, de onde virá o socorro, Pai. No nome de Jesus, consola o aflito, Pai. Consola. Santo Espírito de Deus. Você pode dizer comigo: consola-me, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O Deus que nós servimos, Ele é dono de todas as coisas. Ele é o Senhor do universo. Ele reina onipotente. Ele é o Senhor. E a Ele nós entregamos louvores, reconhecendo que Ele é o nosso Deus. E é o que nós vamos dizer nesse momento, que somos um povo que confia nesse Deus. Aleluia. Você crê no Senhor? Você crê na força do seu poder? Eu creio. Ele pode mudar circunstâncias, situações, no nome de Jesus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei.
choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Eu me alegrarei no Senhor, eu me alegrarei em Ti, Senhor, porque não importa a situação que eu e você possamos atravessar, muito mais passaram aqueles que iniciaram a pregação do Evangelho de Cristo Jesus nesse mundo, padeceram perseguições, sofreram açoites, passaram fome, naufrágio, contudo eles permaneceram confiando no Senhor. E o convite de Deus para mim e para você essa noite é que você continue crendo no Senhor e não cesse em fazer a sua obra, em servi-lo, em cumprir o seu ide. O Senhor está perto, Ele perto está daqueles que invocam, Ele não está longe. Clame ao Senhor e confie nele, porque Ele é Emanuel, Ele é Deus conosco. Aleluia. No privilégio desse encontro, temos sido chamados à confiança no Senhor. E é claro que esse é o momento de descansarmos na providência do Todo-Poderoso. Vocês estão sentindo falta de uma companhia muito agradável que participa conosco desses encontros? Minha amadinha, minha esposa, minha filha. E eu quero louvar a Deus pela vida da minha família, num tempo em que, como pastor, estou preocupado com o que está acontecendo com as famílias nesse momento. Esta semana foi uma semana de intensos encontros e orações pelos problemas que as famílias estão enfrentando, problemas de desencontro, de desentendimento. E nessa noite eu quero convidar você a interceder pela família. No mês de maio, o Ministério de Família está organizando a programação que certamente vai impactar a sua vida. Mas tanto tempo de isolamento e de restrições tem levado as famílias a viver muitos problemas. E nessa noite queremos interceder pelas famílias. Quero que você esteja em oração. Karine não está conosco na programação dessa noite, e não esteve durante esse domingo, por causa da saúde. Precisou renovar as forças e estamos acompanhando os cuidados de saúde em nossa família. Mas João Pedro está aqui participando dessa transmissão. Karine está com Beatriz, que participa conosco do momento de intercessão. E nossa filha Isabela está servindo na base Transformar em Campinas. Toda a semana atuando como missionária da OM, servindo como nutricionista e orientando famílias na cidade de Campinas, na base Transformar.
Quero que você interceda por esta família. Precisamos muito da graça do Senhor. Nos alegra estar envolvidos no reino de Deus e dedicar toda a nossa vida ao Senhor. Mas nos entristece todos os perigos que vemos e que percebemos afetarem as famílias desse tempo. Portanto, meu irmão, minha irmã, renova o seu coração em Deus e faz uma nova aliança na sua casa para não desistir, para não sucumbir, para não voltar atrás. Nessa noite você também é convidado a dedicar ao Senhor a sua vida e os seus bens, e por isso eu expresso a minha gratidão em nome de toda a família Sinai, por isso que está acontecendo, a fidelidade e o testemunho dos irmãos, através dos dízimos e das ofertas. Então a nossa oração nesse momento é por você que tem sido fiel ao Senhor, por aqueles que estão empregados, por aqueles que estão desempregados, por aqueles que, de alguma forma, estão envolvidos com tantos problemas e perigos, mas não têm se afastado da sua fé e da sua fidelidade no Senhor. Continuemos orando para que os nossos irmãos que precisam entrar no mercado de trabalho sejam capacitados. Quero lembrar do encontro agora no dia 20 de abril. Você pode enviar o seu nome para a secretaria da igreja, uma análise curricular, um apoio e uma capacitação para que você possa abrir os horizontes para o mercado de trabalho. Além de orarmos também por esta campanha de doação de alimentos e pelas famílias que serão alcançadas. Por fim, quero convidar você a interceder pelo nosso congresso da Escola Bíblica Dominical, que há de ser realizado no último sábado e domingo desse mês de abril. Então eu quero convidar você a orar antes mesmo de lermos a palavra de Deus. Nosso Pai, queremos em Teu nome, Senhor, no nome de Jesus, nos achegamos a Ti, Senhor, para interceder em favor das famílias, porque são elas que estão vivendo todo o tempo de turbulência que está à nossa volta. E há, Senhor, muitos perigos que rondam a família, há muitos motivos e há muitas notícias de casais que estão se separando nesse momento. Ó Deus, derrama graça, Senhor. Derrama, Senhor, a Tua presença nesses lares, nesses corações. Une, Senhor, estas famílias em Teu nome. Perdoa, Senhor, o pecado no meio da família. E restaura, Senhor, os laços conjugais da fidelidade. A fidelidade ao Senhor e a fidelidade ao cônjuge. O amor, o respeito e a liderança sobre os filhos. Derrama, Senhor, a Tua bênção sobre nossos lares. E repreende, Senhor, toda a sedução deste mundo. E repreende, Senhor, todas as artimanhas de Satanás. E edifica, Senhor, famílias para a Tua glória. Nós entregamos, Senhor, esta família Sinai em Tuas mãos. Temos sido, Senhor, afligidos pelas provações, mas não podemos negar a nossa fé, não podemos retroceder, não podemos desistir da grandeza do Senhor e dos feitos do Senhor em nossa vida. Agora, Senhor, ao lermos a Tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco. É a Tua voz, Senhor, que queremos ouvir. Não é a voz do pregador, Senhor. É a Tua voz que queremos ouvir. Então fala conosco, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. O capítulo de número 16 do Evangelho de João diz 16, acompanhe comigo esta grande e importante mensagem que nós encontramos sobre o Consolador. Tenho-vos dito estas coisas, para que vos não escandalizeis.
expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos matar, cuidará fazer um serviço a Deus. Isto vos farão porque não conheceram ao Pai, nem a mim. Mas tenho-vos dito isto, a fim de que quando chegar aquela hora, vos lembreis de que já vos tinha dito. E eu não vos disse isso desde o princípio, porque estava convosco. E agora vou para aquele que vos enviou. E nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque isto vos tenho dito, o vosso coração se encheu de tristeza. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vos-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque eu vou para o meu Pai, e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Assim diz a palavra do Senhor, verso 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Mas quando vier aquele, o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isto vos disse, que há de receber do que é meu, e vos há de anunciar. Então o verso 16 conclui de forma sublime ao dizer, um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, porquanto vou para meu Pai. Esta é uma palavra firme sobre uma das grandes bênçãos do povo de Deus, da família Sinai e de todos os que têm a fé em Cristo Jesus. A mensagem desta noite é sobre o Consolador. O Consolador é o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus que em nós habita e que foi enviado por Jesus. Esta é uma das mensagens mais confortadoras para a igreja. Então, nesta noite, quando contabilizamos mais um encontro, quando iniciamos mais uma semana, quando nos reunimos mais uma vez, quando atravessamos um período tão difícil, que soma mais de 350 mil mortes, vitimadas por uma pandemia tão avassaladora na história da humanidade, nós precisamos voltar a nossa atenção e perceber que o Senhor está revelado na sua palavra e a sua presença está em nós por meio do seu Espírito. Quando Jesus então conversa com os seus discípulos, tomando como base o que João escreveu no capítulo 16, 5 coisas tão importantes estava no seu ensinamento a respeito do Consolador. Estas 5 coisas eu quero dividir com você nessa noite, para que juntos nós tenhamos cada vez mais a confiança da presença e da direção do Senhor em nossas vidas. A primeira coisa que Deus quer que você saiba, com base nas palavras de Jesus, é que você não está sozinho. Repita aí na sua casa, eu não estou sozinho. Diga isso com toda a confiança, mesmo que aí você esteja somente você. Mesmo se houver somente uma pessoa nesta casa ou diante desse culto que nós estamos transmitindo, você pode dizer, eu não estou sozinho. O capítulo 16 inicia com a seguinte afirmação, tenho-vos dito estas coisas,
para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos maltratar cuidará a fazer um serviço a Deus. A mensagem de que o povo de Deus, especialmente os seus discípulos, não estão sozinhos. Ela é iniciada com o anúncio de perseguição. E vejam, a perseguição equivocada. O Senhor diz: expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que qualquer que vos maltratar, cuidará, está fazendo um serviço a Deus. Jesus está antecipando o que de fato aconteceu com a igreja no primeiro século, quando um homem chamado Saulo e tantos líderes judeus perseguiram a igreja, cuidando de estar prestando um serviço a Deus, mas o Senhor mesmo diz no verso 3, e isto vos farão porque não conheceram ao Pai nem a mim. Queridos irmãos, a mensagem que anuncia a presença de Deus no meio do seu povo e que nós não estamos sozinhos, ela é apresentada por meio de uma revelação. Perseguição virá. A hostilidade é uma realidade. A hostilidade há de se manifestar através daqueles que não conhecem ao Pai e que não conhecem o Filho. Todos aqueles que não conhecem a Deus, o Pai, que não conhecem a Deus, o Filho, Jesus, estes estão propensos a agir com hostilidade em relação àqueles que temem a Deus. Meu irmão, minha irmã, não espere ser bem tratado cordialmente por quem não conhece a Deus o Pai, por quem não conhece a Deus o Filho. Ninguém pode compreender essa fé dos eleitos. Ninguém pode compreender esta devoção que toma toda a primazia em nossas vidas. Algumas vezes você sofre hostilidade na família. Algumas vezes você sofre hostilidade no mundo. Algumas vezes você sofre hostilidade até na igreja do Senhor. Estes que não conhecem ao Pai, estes que não conhecem ao Filho, eles acabam se tornando instrumentos de hostilidade. Mas é diante deste cenário que Jesus está dizendo que nós não estamos sós. Esta é a grande e preciosa verdade que precisamos guardar com confiança nos nossos corações. Então ele disse, no verso 4, ora, estas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco, mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós pergunta para onde vais. O Consolador é verdadeiramente a expressão da presença de Deus conosco. E no capítulo 16, o Senhor quer que você saiba que você não está sozinho. Deus quer que você saiba que você não está sozinho. Duas coisas são tão importantes aqui. Primeiro, Jesus dizer, vocês vão ser perseguidos. E a outra coisa, Jesus dizer assim, eu não vou estar aqui. Você pode imaginar isso? Você pode imaginar o que isso representa? Essa é uma forma de Jesus dizer, então, quando vocês pensarem que está muito difícil,
que vocês estão sozinhos, que vocês não estão comigo aqui, a minha presença física. É hora de descansar o seu coração numa verdade, numa certeza. Eu não estarei aqui fisicamente, mas o Consolador virá. O Consolador é a presença de Deus conosco. O que o Senhor nesta noite está falando com Sinai, com os amigos de Sinai, os irmãos e irmãs e as pessoas que participam conosco desse encontro. O que Deus quer que você saiba, o que Deus quis que os discípulos soubessem, com a mensagem do Consolador, é que você não está sozinho. Isso é tão especial porque a Trindade Santa se move em seu favor. Deus o Pai que tudo fez, tudo quis e planejou e enviou o seu Filho. Cristo Jesus, o Deus Emanuel encarnado entre nós, conosco, e que chamou os seus discípulos para se tornarem pescadores de homens, que curou, que ressuscitou, que deu vida. O Consolador que em nós habita. Não de uma forma pontuada, não com um encontro presencial, físico, como a pessoa de Jesus que pôde ser encontrada em Jerusalém, em Belém, na Judéia, em Cafarnaum, na circunvizinhança, em Betânia, em Nazaré, em Samaria. Mas no coração, o Espírito que em nós habita. Os céus se movem em sua direção, se movem em seu favor. A grande mensagem da Trindade Santa é que Deus está com você. Esta é a grande verdade revelada na palavra de Deus. A segunda coisa que o Senhor quer que você compreenda, a mensagem que o Senhor entregou aos discípulos por meio de Jesus, no capítulo 16 do Evangelho de João, é que era necessário que Cristo voltasse para o Pai. Era necessário que Cristo voltasse para o Pai. Então diz os versos 6 e 7, pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, vos-lo enviarei. Meus irmãos, a notícia da partida de Jesus, ela não é uma notícia de fracasso, ela não é uma notícia de abandono. Conquanto os discípulos que tenham caminhado com Jesus por 3 anos, tenham se acostumado à presença segura do Mestre, haja visto que estavam eles em certo momento atravessando uma tempestade, e com medo da morte acordaram o Mestre: Mestre, Mestre, não te importa que pereçamos? A presença que acalma a tempestade, que faz o medo da morte desvanecer em meio aos milagres e a ordem de que todo o caos seja controlado pelo domínio da voz do Altíssimo. Esta presença física e constante entre os discípulos que dormiam e acordavam e caminhavam e entravam e saíam de cidade em cidade. Essa presença, então, ela é dada como algo temporário para os discípulos, quando Jesus diz: eu vou para o Pai, eu vou para aquele que me enviou. Talvez no coração de tantas pessoas esta pareça ser uma notícia em que nós ficamos menores diante dos perigos, dos problemas, das adversidades. Talvez nos sintamos tristes, ou os discípulos se entristeceram, disse Jesus, o coração se encheu de tristeza, porque esta parecia ser uma notícia
em que os discípulos estariam agora à mercê e à sua própria sorte. Mas esta é uma notícia reveladora, porque era necessário que Cristo Jesus, como sumo sacerdote, adentrasse num santuário não feito por mãos humanas, num santuário não feito por mãos humanas na terra, mas ele, tendo cumprido a sua obra na terra, ele se apresenta diante de Deus, no Santo dos Santos, diante do trono do próprio Deus, para nos representar com os nossos pecados e nos absolver da nossa culpa e para sempre nos remir de toda a iniquidade. Era necessário que ele fosse. Mas Jesus mostra algo tão poderoso, porque ele diz assim: é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas ele disse: se eu for, eu vou enviar o Consolador. Queridos irmãos, aqui está uma coisa e uma mensagem das mais ricas de esperança, de direção que nós encontramos no Novo Testamento. Porque é esta mensagem que possibilita a declaração de Jesus: e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Como você imagina que Jesus pode cumprir uma promessa dessa, de estar conosco até a consumação dos séculos? É preciso compreender que Jesus, enquanto homem, é a presença divina para os olhos. Significa que se Jesus estivesse no planeta Terra em 2021, atravessando essa pandemia, ele estaria em alguma cidade e em algum lugar. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que muitos teriam o privilégio de vê-lo. Mas quer dizer também que muitos teriam furtado a oportunidade de estar diante dele. A presença física localizada. Um encontro para os poucos, como aconteceu em Cafarnaum, numa casa onde não dava para mais ninguém entrar naquela casa, porque Jesus estava dentro com os discípulos e com uma multidão. E um coxo trazido por seus amigos teve que ser colocado por cima e pelo telhado na presença de Jesus. Então perceba esta presença localizada, física e humana para os olhos, que agora ganha uma dimensão muito poderosa, que é o Espírito, o Consolador, a promessa do Espírito Santo derramado sobre toda a carne. Como disse o profeta Joel e como testemunhou o apóstolo Pedro: eis que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. O Consolador é esta presença para o coração, que os olhos não podem ver. Por isso, nós estamos diante de uma grande e poderosa mensagem revelada nas Escrituras. Deus quer que você compreenda que você não está só, o Consolador virá, o Consolador veio, o Consolador está aqui, o Consolador está aí. Ele é o Espírito Santo de Deus. Ele é o próprio Deus em espírito que habita na sua igreja, que habita no seu povo. Nós não estamos recebendo o Espírito Santo a prestações, um pouquinho agora, um pouquinho depois, um pouquinho mais na frente. A palavra de Deus diz que nós fomos batizados no Espírito Santo quando cremos. Isso quer dizer que nós recebemos a plenitude do Espírito Santo de Deus. Ele é o confortador, o consolador, ele é o próprio Deus. Por isso, era necessário que Jesus fosse. Esta é a verdade que o Senhor quer que você compreenda. O Espírito Santo é a presença divina para o coração. A terceira verdade que podemos compreender sobre o que Deus quer
quando nos envia o Consolador, é que Ele quer que o Consolador convença o mundo. Então podemos ler nas Escrituras assim: e quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. A palavra convencer aqui tem um sentido de sentença. É muito diferente do convencimento de argumentos. Olha, se você espera que o Espírito Santo coloque você de um lado e que ele fique do outro, e que ele tente convencer você com argumentos que te convencem, você não compreendeu nada sobre o Consolador. O Consolador não é aquele que está à nossa frente e que com os argumentos celestiais nos convence do pecado, da justiça ou do juízo. Mas a expressão convencer tem um sentido de sentença, de sentenciar. Significa que a presença do Espírito Santo em nosso coração nos faz temer a 3 verdades muito poderosas. Jesus é uma realidade, Ele é o Filho de Deus. Jesus é o Filho de Deus, é o Salvador do mundo. Então Ele disse: quando Ele vier, Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não creem em mim. Querido irmão, querida irmã, amigo, você que nos ouve, não é possível crer em Jesus sem o convencimento do Espírito Santo. Por isso, se você tem dúvidas sobre a obra de Cristo, você precisa se humilhar. Você deve dizer: Senhor, me ensina. Senhor, me mostra o caminho. Senhor, me mostra a verdade. Quando eu faço o discipulado, quando eu faço o estudo bíblico com as pessoas, eu digo para eles o seguinte: eu não quero que você pense na minha eloquência. Eu não quero que você me julgue pelas palavras. Eu não quero que você confie no quanto eu posso interpretar as Escrituras. Eu quero que você peça, diante de tudo, a verdade. E no dia em que eu falar alguma coisa que não está de acordo com a verdade, não aceite o que eu falo, creia no que é a verdade. Então peça sinceramente a verdade, porque somente a verdade liberta. O convencimento de que Jesus é Deus. É possível porque o Espírito Santo foi enviado por Deus, foi enviado por Jesus quando ele chega ao Pai, tendo completado a sua obra, o seu sacrifício, morreu, foi sepultado, ressuscitou, subiu aos céus e enviou o Consolador. Quando recebemos o Espírito Santo de Deus, nós estamos então vencendo o pecado da incredulidade. Nesta noite, se renda, não resista à verdade de que Jesus é o Filho de Deus. Somente pelo Espírito Santo de Deus você pode discernir isso. Mas ele disse: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e disse da justiça. Veja, porque eu vou para o Pai. É quando Jesus está diante do Pai que ele pode cumprir toda a justiça de Deus. Veja, ele é o Cordeiro que foi sacrificado para o perdão dos nossos pecados. Ele morreu, ressuscitou e agora está diante de Deus. Quando Deus olha para a minha vida e para os meus pecados, Ele vê o seu Filho entre nós, entre mim e Deus, entre os meus pecados e Deus que é santo. Existe o seu Filho, o Salvador que é Cristo. Por isso, o Espírito Santo convencerá o mundo da justiça, porque Cristo, disse ele, eu vou para o meu Pai e já não me vereis. Você não precisa ver a Cristo para crer nele.
você pode experimentar pelo poder do Espírito Santo, que habita não em um lugar físico, como habitou Jesus, mas num coração como o seu. Você não pode sentir prazer na sua mente ou no seu coração? Você não pode desejar coisas no seu coração? Você não pode se enganar com o seu coração? Então, assim como o seu coração pode se enganar com tantas coisas, seu coração também pode experimentar a presença verdadeira de Deus por meio do Consolador, que é o Espírito Santo de Deus, e que nos convence do pecado, da justiça e, por assim dizer, do juízo. Porque diz ele, o príncipe deste mundo já está julgado. Queridos irmãos, esta é uma mensagem que deve nos confortar. Sabe por quê? Porque nós ficamos cansados da injustiça desta geração. Eu e você muitas vezes pensamos assim, quando é que o mal desse mundo vai acabar? Parece que esse mal nunca vai acabar. Esse mal vai acabar e ele vai acabar no fim de todas as coisas, não tenha dúvida. Mas uma das coisas que o Espírito Santo nos convencerá, diz a palavra de Deus, é que o príncipe da maldade já está condenado, já está julgado, já está sentenciado. Por isso, a presença do Espírito Santo de Deus com a sua igreja, ela trouxe aos discípulos esta poderosa verdade, o convencimento de que Jesus, Cristo, é o Filho de Deus, então eles deveriam crer em Jesus, o convencimento de que devemos aceitar a justiça de Deus em Cristo, Jesus é a justiça de Deus, e o convencimento de que nós devemos esperar o juízo de Deus sobre todo o mal. Não adianta praticar o mal, não adianta ter vantagens às custas do mal. É preciso se voltar para o Senhor. A quarta e poderosa verdade que encontramos, declarada por Jesus quando nos enviou o Consolador, é que o Consolador guiará a toda a verdade. Então o verso 13 diz assim, quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Quero que você preste com muita atenção o poder das palavras de Jesus. Jesus disse, eu vou, vocês serão perseguidos, mas vocês não vão ficar só. Eu vou enviar o Consolador. Quando ele vier, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Mas ele disse, quando ele vier, ele guiará vocês a toda a verdade. E é muito interessante porque ele diz assim, ele não vai falar de si. Isso aqui é importante. Ele não vai falar de si. Ele vai falar aquilo que ele ouviu. E ele vai anunciar. Perceba que foi exatamente nesse dia que Jesus disse, eu tinha muita coisa para falar para vocês. Mas vocês agora não podem ouvir. Não podem agora. Mas vai chegar o tempo em que vocês vão poder ouvir. Agora Jesus diz que o Consolador, ele vai guiar a verdade. Querido irmão, todos os que querem sinceramente a verdade vão ter. Mas se você que está me ouvindo agora acha que você é capaz suficientemente de guiar a sua vida a toda a verdade, sem engano, que você não precisa de Deus, então você está completamente enganado. Mas se você diz assim, olha, eu preciso de Jesus para me guiar à verdade. Na realidade, pastor, eu gostaria que Jesus estivesse comigo aqui do meu lado para me guiar a toda a verdade. Você faz ideia de quantas Marias e quantos Josés precisariam
receber a encarnação do Filho de Deus, o Jesus nascido, para que em cada lar, para que em cada família, para que em cada vizinhança, para que em cada cidade existisse um Jesus físico ao seu lado para guiar você a toda a verdade. O Senhor fez isso de maneira muito singela. Ele fez isso por meio do seu Espírito. Ele fez o Cristo vivo estar presente não de uma forma física, mas de uma forma real no seu coração. E antes que as pessoas possam ver Jesus ao seu lado, eles podem compreender que Jesus está na sua vida. Por isso ele disse que este Consolador nos guiaria a toda a verdade. E esse é o texto que diz: ele vos anunciará as coisas que hão de vir. Queridos irmãos, o Espírito Santo é o próprio Deus, que em sua onisciência sabe tudo o que vai acontecer. Nada melhor do que sermos guiados por quem conhece todas as coisas. Guiados pelo Espírito Santo de Deus a toda a verdade. A última declaração que o Senhor nos dá a respeito do Consolador é que o Consolador glorificará a Jesus. Então perceba no verso de número 14, 15 e 16, ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber o que é meu e vou-lo há de anunciar. Um pouco mais, e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Ele me glorificará. Não é possível ler os versos 14, 15 e 16 sem ver a Trindade Santa se movendo em seu favor. Ele me glorificará porque há de receber do que é meu. Jesus está dizendo: o Espírito Santo não é uma outra pessoa. O Espírito Santo não é um outro diferente. O Espírito Santo não vai começar uma coisa completamente diferente do que eu já iniciei. Ele diz: porque o que eu fiz foi o que o Pai me deu. O que o Pai tem é meu. Eu entreguei para vocês. Então a sequência aqui é a sequência mais dinâmica e poderosa das Escrituras. É a equação, é o logaritmo, é a expressão mais poderosa. Deus em Cristo, Cristo em o Espírito e o Espírito em você. Deus entregou ao seu Filho, o seu Filho que entregou ao Espírito Santo e o Espírito Santo que entregue a você. Não podemos viver desconectados dessa verdade. O Consolador cumpre um propósito sublime. O Pai deu ao Filho, o Filho deu ao Espírito, o Espírito deu a mim e a você. Ele dará a nós. Ele é o Consolador. Portanto, as verdades que estão aqui declaradas no capítulo 16 é que Deus quer que você saiba que você não está sozinho. É que Deus quer que você creia que era necessário que Cristo voltasse para o Pai, senão o Consolador não viria. Deus quer que você creia que o Consolador convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Deus quer que você creia que o Consolador guiará a toda a verdade e o Consolador glorificará a Jesus, cumprindo aquilo que recebeu de Jesus para fazer com a sua igreja. Eu quero terminar a mensagem desta noite identificando o que é o Consolador. O Consolador é uma das palavras tão poderosas no Novo Testamento, porque na língua grega é a soma de duas palavras, parácletos. Significa o Consolador ao lado. Você conhece a palavra paralelo? Nós conhecemos que as linhas do trem são duas linhas paralelas. Pará é a preposição que diz que o Consolador está ao lado.
E Kletos, consolador, aquele que é ajudador, ele está ao nosso lado. O consolador não é aquele que está à sua frente, não é aquele que está atrás, é aquele que está do seu lado. Deus está aqui, Deus está aí, Deus está conosco, Deus está presente com a sua igreja. Então a palavra Paráclitos é traduzida por aquele que está ao lado de alguém, aquele que foi convocado para ajudar alguém, alguém que pleiteia a causa de outro diante de um juiz, um intercessor, um conselheiro, aquele que defende, aquele que é o assistente legal, aquele que é o advogado, é aquela pessoa que pleiteia a causa de uma outra pessoa. Esse é o nosso consolador. E ele está conosco. E ele é o Espírito Santo de Deus. Há muita dificuldade na teologia sistemática ainda hoje, para nos fazer compreender o que é a Trindade Santa. 3 deuses? Não. Um único Deus. 3 pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito. Os 3 são o único Deus. Talvez na equação apresentada pela teologia sistemática, 1 vezes 1 vezes 1 igual a 1, diferente de 1 mais 1 mais 1 igual a 3. Pessoalmente, a maneira como compreendi a Trindade e o Espírito Santo de Deus é compreender que a mensagem mais poderosa da presença de Deus é a Trindade Santa. Porque podemos entender que Deus Pai é o Criador acima de nós. É o Criador soberano que fez todas as coisas. Mas se entendermos que Ele também é o Emanuel, o Deus Filho, que veio habitar entre nós, o Salvador conosco, podemos ir além ao compreender que o Espírito então é o Deus Consolador em nós. O Pai acima de nós, o Filho entre nós e o Espírito em nós. Esse é o movimento celestial, é o movimento da família cristã, é o movimento da Trindade, é o movimento de Deus para dizer que Ele veio ao seu encontro. Então nessa noite, eu quero convidar você a descansar na presença de Deus, na certeza de que o Consolador, Ele está aqui, Ele está aí, Ele está conosco, Ele está em nós. Amado Deus, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto sobre todas as nações. O Criador do universo, que estabeleceu um plano perfeito para resgatar o homem. E por isso, o Senhor enviou o Teu Filho, o autoexistente, o pré-existente, o Verbo vivo, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Mas por meio da sua morte e ressurreição, o Cristo que subiu aos céus, não nos deixou órfãos, não nos deixou sozinhos, e nem veio para habitar dia a dia, fisicamente ao lado de cada um de nós, porque seriam necessários milhões de milhares de Cristos aos nossos lados. Mas o Senhor mesmo enviou o seu Espírito para que estivesse em nós, dentro de nós e conosco e ao nosso lado, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, para nos guiar a toda a verdade e para glorificar a Jesus. Conduz esta igreja, Senhor, com Tua presença, com a presença do Teu Espírito, e aquilo que há de vir e nós não sabemos,
que o Senhor nos conduza por meio do Espírito Santo de Deus. É a nossa oração, é o nosso temor e a nossa entrega. Fazemos isto no nome de Jesus. Amém. Nosso Deus, Senhor. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. Desespero me toma, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar. O desespero me toma, por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Aleluia. Nós perseveraremos, Senhor, nós esperaremos a tua volta, Pai, e nós cremos que receberemos sempre esse consolo que nos afaga, Senhor, e que nos traz esperança para prosseguir. Obrigado, Deus, porque tu estás conosco. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, que o produto da oliveira minta,
Que a boa mão do Senhor permaneça sobre nós. E que essa palavra que foi ministrada produza o efeito esperado por Ti, Senhor. Nos conduza a uma semana de vitórias em Tua presença, Deus. A um tempo de busca da Tua face, Senhor. No nome de Jesus. Amém.